E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E também espero que vocês tenham apreciado nosso primeiro vídeo do canal, fazendo um react da Jovem Pan, comentando sobre a nova logo do governo federal, do governo do Lulinha, e alguns outros pontos em relação a isso. Se você não viu ainda, vá lá nos vídeos, só tem um, não vai ser difícil de achar. Inclusive, se você gostar, se inscreve lá. Se inscreve aqui, lá não, aqui, né? E deixa o like lá, certo? E aí eu lembrei que um tempo atrás eu estava conversando, digamos assim, no Twitter, e aí falando sobre socialismo, não sei o quê. E aí o cara me mandou um vídeo do padre Paulo Ricardo para me explicar o que era o socialismo, tá? Então, aproveitando essa deixa, nós vamos fazer um react aqui do vídeo do moço e vamos ver o que o padre Paulo Ricardo tem para ensinar a nós outros. Vamos lá. Então vamos lá, né? Ver o que esse nobre tem a falar para a gente. Achando que, com isso, farão um Brasil melhor. Tá falando da Mas estão gente. sendo simplesmente manipulados. Meu Deus, estou sendo E eu vou dizer manipulado. por quê. Diga. Manipulados porque você acha que, lutando contra a corrupção, você fará um Brasil melhor. E não é não? Ah, se tem menos corrupção, o Brasil é melhor. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais a dizer, né? Porque isso aqui é pelo amor de Cristo, né? E que, de fato, o problema do Brasil é a corrupção. E não O é? problema do Brasil é o seguinte, nós... Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele está dizendo que o problema do Brasil não é a corrupção. Realmente não é só, mas é um dos. Mas agora dizer que a corrupção não é um problema, puta que pariu, né? Estamos recolhendo impostos para proporcionar uma igualdade social e o governo corrupto não está cumprindo a sua missão. Então, por que é que o Brasil vai mal? Porque o governo do PT prometeu que iria nos dar o socialismo e ele está traindo as suas promessas. Quando, me diga, me mostre quando o governo do PT falou que ia nos entregar socialismo. Quando? Que me mostra o vídeo, um plano de governo. O PT sempre foi um governo social-democrata, uma, entre aspas, esquerda burguesa, um reformista. Pelo amor de Deus. Ou seja... E eu não estou dizendo que é de todo ruim, tá? Não é o ideal, mas na atual conjuntura é o que tem para hoje. O governo do PT prometeu o seguinte, que se nós dessemos poder a ele, se nós dessemos os impostos a ele, eles nos dariam um mundo melhor, nos dariam um mundo de iguais, um mundo onde houvesse a justiça e a igualdade. Não, vamos lá. Primeiro de tudo, como eu já falei, o PT não prometeu isso. E uma coisa muito importante que a gente precisa compreender, que essa galera que nunca leu porra não de nada sobre o comunismo, sobre o socialismo, nem sequer sobre o capitalismo, né? Socialismo não é sobre igualdade. E o comunismo também não é sobre igualdade, tá? Precisa entender que o socialismo é um passo para o comunismo. É um processo de superação do capitalismo para o comunismo, né? Digamos que está ali de uma forma bem bruta, bem grossa, falando, bem leiga, é a meiuca, digamos ali, né? E o que é que acontece nessa meiuca do socialismo? É o proletário no poder político, no poder social. As decisões do proletariado sobre a burguesia. É o domínio do proletário sobre os meios de produção. Tá? É isso. Então não existe igualdade em canto nenhum do mundo porque o comunismo não fala sobre igualdade nesse sentido de igualitarismo como essa galera pensa. Justiça social é muito diferente de igualitarismo. Tá? O que é que a gente quer? Que o trabalhador ele receba por aquilo que ele produz. Porque não é possível num planeta onde a gente produz muito mais alimentos do que tem de pessoas, tem a gente morrendo de fome. Não é igualitarismo que a gente está querendo. É justiça social. Justiça social não é igualitarismo. Pelo amor de Deus, aprendam isso. Mas esperar o que dele, Agora, né? Eu já não gosto. nossos impostos.
Eu já não gostava dele quando era da igreja. Quando era da igreja, eu já não gostava dele, né? Porque eu já tinha visto uns outros vídeos bizarros, né? Mas enfim, vamos lá. Pegaram o nosso poder e estão se corrompendo. Estão se corrompendo porque a corrupção... É claro que óbvio que ela sempre existiu, só que em escalas menores, mas a corrupção dentro do sistema capitalista, ela tem a ver com poder, né? A gente pega um pouquinho de Foucault aí, essa questão de poder, né? E o capitalismo, como o próprio Marx já disse, e o Engels também, lá no Manifesto Comunista, capital é um poder não somente econômico, né? Ele também é social, tá? Capitalismo não é sobre dinheiro. Corrupção não é somente sobre dinheiro. Só que acontece o seguinte, meu irmão. E aí eu digo mais. Enquanto nós tivermos uma mentalidade individualizada, que é o que coloca para nós o sistema capitalista, as pessoas continuarão sendo corruptas. É óbvio que a corrupção nunca vai acabar. Porque sempre vai ter alguém que queira, né? Mas a questão é que isso precisa ser uma exceção e não a regra. As pessoas precisam ter uma vergonha social ao serem pegas cometendo qualquer tipo de corrupção, ainda mais quando se tira de merenda escolar, de saúde, né, comprando equipamentos respiratórios em lojas de vinho, né, essas coisas. Mas vamos lá. Não. Com este raciocínio, você pode até mudar as moscas, mas a porcaria vai continuar a mesma. Você pode Olha que frase de efeito, hein? A sua raivinha nas urnas nas próximas eleições. Mas a grande verdade raivinha não. É que se você ódio não de tirar classe. essa doença socialista da sua cabeça, você simplesmente irá conduzir este país de abismo em abismo até que nós finalmente estejamos... Mas por que é uma doença, moço? Total. Me diga, por quê? Mas nós já vivemos sobre a ditadura da burguesia. Caralho, padre. Deixa de ser mau caráter, meu amigo. Eu queria saber o que é que esse moço leu. De socialismo, de capitalismo e outra coisa. Eu queria. Doença é a pessoa achar que é normal. Vivemos em sociedade onde é cada um por si e foda-se todo mundo. E eu tenho que passar por cima dos outros. E a pessoa tá morrendo de fome porque ela não se esforçou. Doença é isso, né? Isto não é a questão de pessimismo do padre Paulo Ricardo. É burrice. É questão de otimismo burrice do padre ou de Paulo Ricardo. pessimismo. É isso. Burrice. Volta para a realidade. E a realidade é a seguinte. O socialismo, ele é corruptor na sua própria essência. Me mostre fatos. Com uma ideia fatos. Socialista Eu na quero sua fatos cabeça, na minha mesa. Você vai realmente continuar promovendo corrupção. E deixa eu te explicar o que é o socialismo, então. Vai, cuida. A ideia socialista é a seguinte. Nós estamos numa sociedade de desiguais. Nós temos o capital... Não sei se ele está falando ideia nesse sentido, né? Mas vai lembrar que a ideia, que o socialismo não é somente sobre ideias, tá? Ele é pautado na materialidade. É uma ciência do proletário. Capitalista, opressor, e o pobrezinho do proletário, o pobre, o miserável, oprimido. Não é isso, tá? Classes não é isso. Que é isso, camarada? Chegou até aqui, então é porque o vídeo tá interessante. Se inscreve no canal, porque a gente tá começando e é sempre importante o maior número de inscritos possíveis. Deixa o like para ajudar aí o nosso algoritmo a trabalhar pela gente. E bora continuar o vídeo. Classes, vou te explicar, querido padre Paulo Ricardo, porque eu acho que o senhor é leigo. Eu vou acreditar que o senhor é leigo, tá? O que acontece? Nós temos lá os proprietários do meio de produção. Quando a gente fala em propriedade privada, é dos meios de produção. Não é a sua casa, não é a sua CG, não é o seu PlayStation 4, tá? E aí nós temos a outra parte, né? E é claro que aí entre essas partes tem vários outros tipos de classes sociais, né? Que também são abordados por próprio Marx, né? Enfim, a gente acaba colocando aí para facilitar que temos a burguesia, que são os proprietários dos meios de produção. Nós temos os proletários, que é quem? Aquela pessoa que vende a sua força de trabalho, que trabalha por salário. Que é um exemplo do que está ali no meio? Um cara que tem um MEI no Instagram
E aí ele vende produtos importados da China, que hoje a gente conhece como empreendedor. Mas empreendedor de quê? Da sobrevivência dele. Porque no dia que tiver a China resolver não vender mais coisas para o Brasil, ele faz o quê? Quebra. No dia que abrir uma loja lá do lado da casa dele, também vendendo produtos importados, e essa loja conseguir colocar produtos mais baratos do que o dele, acontece o que com ele? Ele quebra. Ou seja, esse pequeno empreendedor, até mesmo, cara, um dono de uma lojinha do mercado que tem 6, 7, 8 funcionários, digamos, né? No dia que abrir um atacadão do lado da casa dele, da loja dele, o atacadão vai vender a preço muito mais barato do que o da vendinha na esquina, do que o desse pequeno mercantil. Acontece com ele, o que com ele? Quebra. Ou seja, o pequeno burguês está muito mais próximo do proletariado, até porque muitas vezes os proprietários desses pequenos negócios passam o dia lá trabalhando, né? Não é diferente, é diferente do cara, como por exemplo do velho da van, que tá, sei lá onde, né? Curtindo lá na casa do caralho. Enfim, deu para entender, né? Então é isso que é proletário e burguesia. Nós vamos fazer... Não tem nada a ver com pobrezinho, coitadinho, miserável, não. Não é porque o cara é proletário que ele é necessariamente miserável. Nós vamos ter escalas de miserabilidade, obviamente. Né? Inclusive, a China tirou todo mundo da miséria extrema. Dados do Banco Mundial, que não é comunista, né? Entende? Então, se o cara que vende o seu trabalho, sua mão de obra, sua força de trabalho, por um salário de 400 reais, que a reforma trabalhista veio para legalizar isso, né? Menos de um salário mínimo, ele é proletário. E o cara que recebe 3.500 reais por mês também é proletário. E o cara que recebe 7.000 reais por mês, mas não é o dono, ele recebe um salário de 7.000 reais por mês, ele é proletário. Se o cara recebe 20.000 reais por mês de salário, ele é proletário. Igualdade. Nós vamos forçar este capitalista a se rebaixar até que finalmente... Ele fala como se fosse um problema, né? Reduzir, tirar de quem tem muito, que não deveria nem ter, existir, não tem razão para existir, e dá para quem não tem nada, né? Veja só, né? Deus deve se alegrar muito com o senhor, viu, Padre Paulo Ricardo? Muito. Então, me explica lá. Explico. Como é que você vai fazer com que o capitalista poderoso se rebaixe? Só se você tiver alguém mais poderoso do que ele. Que é quem? O proletário. Ditadura do proletário. Foda-se. Ora, quem que vai ter mais poder do que o capitalista? O trabalhador que produz riqueza. Então... É engraçado como essa galera fala governo como se fosse uma entidade sobrenatural que paira sobre todos nós. O governo é composto por pessoas. E o atual governo é composto por burguesia. Latifundiários, banqueiros, grandes empresários. Essa galera que é detentora do capital, dos meios de produção. O que é o capital? É uma força de coerção. É a possibilidade de você ter influência em uma decisão política. E o dono da vendinha com 6 funcionários não tem. Então ele não é capitalista, né? Ao propor o socialismo, você está propondo necessariamente que uma classe ainda mais poderosa do que os capitalistas venha, que é o trabalhador. seja o salvador da pátria, perfeitamente, proporcione a igualdade. Exatamente, a classe trabalhadora. Eles vão ficar fora dessa igualdade. Foda-se. Foda-se a burguesia. Porque senão, eles não vão ter poder para manter a pressão da igualdade. E isso que eu estou dizendo não é somente uma dedução lógica. É, tirado do cu. É uma lógica como 2 e 2 igual a 4. É. Mas é também no mundo invertido. Fato histórico. Onde quer que os socialistas chegaram ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora e ainda mais desgraçada do que os capitalistas que eles tiraram do poder. Vamos lá. Socialismo tem e terá suas falhas. Porque nenhum sistema de produção é inabalável. E como eu já falei, pode existir corrupção em todo canto do planeta Terra. Qualquer tipo de regime. Socialista, do comunista, do capitalista. Mas no capitalista, isso é muito mais evidente, isso é muito mais forte. E como a máquina pública está
na mão da burguesia, fica mais fácil deles esconderem, de colocarem as coisas em sigilo de 100 anos. Não é isso que acontece, Padre Paulo Ricardo? O senhor sabe o que aconteceu lá na União Soviética, Padre Paulo Ricardo? As pessoas podiam ter casa para morar, Padre Paulo Ricardo. As pessoas tinham comida. Teve falhas, teve excessos, teve. Mas as pessoas tinham dignidades. As pessoas elas recebiam por aquilo que elas trabalhavam. O salário era, os aluguéis que existiam, porque nem todo mundo tinha casa ainda naquele... Né, enfim, mas recebiam, mas quem não tinha casa própria, o governo dava um subsídio, e aí as pessoas pagavam um salário baixíssimo. Isso desde a senhora Brezhnev. Salário não, perdão. Aluguel. Que na União Soviética fazia chá na sua mansão, nos jardins de sua mansão, com as senhoras que eram a elite do Partido Comunista, ao som da Orquestra Sinfônica de Moscou. Mas as pessoas vão continuar tendo... Vai continuar existindo mansão, Padre Paulo Ricardo. Vai continuar existindo Lamborghini, Padre Paulo Ricardo. Vai continuar existindo tudo isso. Lamborghini, iPhone 14, de 8 mil, 15 mil. Mansão. Vai continuar existindo tudo isso no comunismo. Só que numa escala menor. Porque isso não é necessário. Isso é apenas um fetiche. Entendeu? Não vão se acabar as coisas, vão ser transformadas. Tinha na sua casa torneiras de ouro? E não acontece isso no capitalismo? Não acontece no capitalismo? Não tem a mansão da galera da música sertanejo universitário? O cara tem uma mansão tamanho de um estádio de futebol que ele mora sozinho. Paciência, né, amigo? Era assim? E é assim em todos os lugares, inclusive na ilibada Cuba, onde ninguém gosta de falar. Existe uma elite que passa muito bem, obrigado, enquanto os cubanos vivem nas necessidades primárias. Sabe por que vive na necessidade primária, Padre Ricardo? Isso o senhor não sabe, eu não quero falar. Porque os Estados Unidos, qualquer país que ameace uma ascendência, uma emergência, ele vai lá e mete um boicote. Um embargo. Uma guerra. É isso que acontece. Né? Por que ele não faz um embargo? Quer dizer, tá fazendo agora, tá metendo um embargo lá na China, porque a China tá ameaçando tomar o lugar de liderança deles, e eles estão com medo, né? É um boicotezinho lá de chips e tal. Mas é muito mais difícil fazer um boicote na China, que você também é independente, e é uma potência grande, do que em Cuba, que é um país desse tamanho, né? Você vai ter que parar de achar que no comunismo vão ser todas as casinhas iguais, todas as pessoas se vestindo iguais, né? E isso acontece no capitalismo. As pessoas são uniformizadas. Por que você acha que existe uniforme? Meus irmãos, todo mundo quer ser alguém. Um exemplo disso é as cirurgias estéticas que as pessoas fazem. Não é em busca de um corpo perfeito. E o corpo perfeito é baseado em quê? Em uma unidade, uma unificação. Em um único modelo. Estamos aqui diante de um engodo. Ou seja, tem engodo uma nenhum, amigo. coisa é a propaganda que o socialismo faz de si mesmo. Outra coisa é o socialismo propaganda real. Não. Socialismo real é maravilhoso, lindo. Que existe neste mundo já faz um século. Em todos os governos socialistas que existiram no mundo, isto aconteceu. E no capitalismo é uma maravilha. Ah, mas é porque, por fragilidade deles, eles traíram o socialismo. E eu estou te mostrando que não foi fragilidade deles. Isto é a lógica do sistema. A lógica do sistema é que, para que fiquem os outros iguais, eu preciso ter alguém que... Não é igualitarismo. Seja mais Puta igual. que pariu, o Jojo é foda, mano. No seu livro A Fazenda dos Animais, o socialista George Caralho, o cara sabe nem a porra do nome do livro, mano. Orwell criticou esta realidade, mostrando e deixando nu. Isso é verdade. Aquilo que é o sistema. Traidor do comunismo. Traidor do comunismo e do socialismo. Nós podemos falar isso depois. Sem que haja alguém que é mais igual.
Pois bem, nós podemos trazer o governo abaixo, não tem problema. Se a ideologia socialista continuar vingando no nosso país, continuar crescendo, continuar vicejando... Meu sonho era que tivesse tido um governo socialista com o PT, fazendo viu? com que este país seja cada vez mais comunista, eles irão vencer sempre. E nós iremos sempre ficar do lado do ora veja. Teremos eu espero que eles estejam falando que eles vão vencer a classe trabalhadora e nós, que é ele, né? Essa igreja imunda que quer usar da fé do povo para ficar no poder. Uma elite governante cada vez mais corrupta, cada vez mais poderosa e um povo cada vez mais sonso, cada vez mais dormindo. Você pode dizer que o gigante acordou. O que eu digo é que o gigante nunca esteve tão dormente. Na verdade, acho que ele está em coma profundo. Também acho, concordo. Porque viu? quando você não O trabalhador está em enxerga coma. os males, Não acordou ele, não criou uma você consciência vai de às ruas classe. e protesta. Mas estamos na luta para Alguém isso. mais inteligente do que você irá manipulá-lo e usar essa sua indignação como combustível para aprofundar ainda mais os nossos males. Só existe uma saída para o Brasil: jogarmos na lata do lixo da história esta ideologia macabra e assassina chamada socialismo, que já matou milhões de pessoas ao longo destes 100 anos. Números em e fontes, por gentileza. Continuará matando, corrompendo e fazendo mal. Beleza. Mauzão. O mauzão. Nada de diferente no Gimoverso. Puro senso comum, com dados, quer dizer, dados inexistentes, números inexistentes, ideias inexistentes e mentiras à torto que é direito, tiradas do bumbum. Ai, é difícil, né? Mas é isso. Valeu. Falou.